do Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos da igreja de Corinto. Hoje, antes de ler esse texto, eu quero dizer a você que a igreja de Jesus ainda é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, por mais que a tecnologia avance, por mais que os tempos se digam modernos, por mais que sejamos contemporâneos, o pecado ainda continua sendo pecado. E o que os senhores vão ouvir hoje aqui, é só aqui mesmo que você ouve. Na televisão você não ouve isso. Você ouve muito na televisão sobre prosperidade, você ouve na televisão muito sobre o triunfalismo, você vai vencer, tudo é possível ao que crê, e nada disso é errado. Tem o seu lugar. Mas a palavra de hoje, quando o Espírito de Deus manifestou sobre a minha vida e me moveu a pregar essa palavra dura, é bem verdade, é uma palavra duríssima que nós vamos receber hoje, mas o Senhor, Ele ama a todos aquele a quem Ele repreende. Você compreende isso? Muito bem. Então, em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, por favor, se você puder ficar de pé, eu agradeço a sua gentileza, caso contrário, permaneça acomodado onde você está. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos de número 9, quem está eventualmente visitando hoje pela primeira vez, muito provavelmente está sem a Bíblia, acompanhe próximo dele, se você está com a Bíblia próximo dos nossos irmãos convidados que estão hoje aqui. Nós queremos agradecer a sua presença, são sempre todos muito bem-vindos, mas você também que não tem a Bíblia, aproxime-se perto de alguém que tem a Bíblia para que você possa também participar desta palavra da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 9. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de quem? Diz o verso 11: tais fostes alguns de vós, ou seja, alguns de vocês eram assim, foram assim. Mas hoje vós fostes lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Espírito Santo, me usa agora com autoridade e eu quero repreender deste ambiente todo o espírito maligno da resistência, da religiosidade, da dispersão, do sono, da descrença. Em nome de Jesus, eu submeto agora ao poder que há no nome de Jesus toda força maligna e contrária, toda cadeia satânica, todo vento de malignidade seja repreendido, e na autoridade do Espírito Santo que eu prego, haverá certamente hoje salvação e libertação para os nossos irmãos. Assim seja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Se assente, querido, fique à vontade no seu lugar. O tema dessa ministração hoje é justamente o final do verso de número 11. Nós somos santificados, que é separados, justificados, ou seja, não há condenação sobre a sua vida, mas nós somos santificados e justificados no nome do pastor da igreja, no nome de Jesus, viu? No nome de Jesus. Se você está aqui procurando acreditar na palavra de um homem, embora a Bíblia diz que crede nos seus profetas e prosperareis, é bem verdade, não fique imaginando você que o fato de você colocar a fé em um homem vai fazer de você um vencedor. Nós somos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Esse é o tema. Então, nós precisamos, antes de começar a pregar, fazer algumas colocações. Primeiro, se nós somos santificados, se nós somos separados, santificado é ser separado.
Ou seja, nós, os cristãos, aqueles que recebemos Jesus, diz a Bíblia que nós somos santificados, ou seja, nós somos separados. Então o apóstolo Paulo está nos advertindo hoje acerca desse texto, especificamente a igreja. Essa palavra também ela pode atingir o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que ainda não recebeu Jesus. O ímpio é aquele que não recebeu Jesus. Então, deixa eu explicar para você. Quem é o cristão que é separado? Quem é o cristão que é justificado? Quem é o cristão que tem a vida eterna em Jesus? Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, no verso 17, está dizendo assim: se alguém está em Cristo, este alguém é o quê? Nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então você, anteriormente, como diz o texto do capítulo 6, no verso de número 9, anteriormente era adúltero, era impuro, era idólatra, era efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. A Bíblia está dizendo que estes não poderão herdar o reino de Deus. Se você é um servo de Jesus, se você é um lavado, justificado e santificado no sangue precioso de Jesus, você precisa compreender que mesmo você sendo um cristão, praticando essas obras, a Bíblia diz que você não verá o reino de Deus. A Bíblia diz que mesmo você carregando a sua Bíblia e vindo para a igreja, a Bíblia está afirmando que você não verá o reino de Deus, se praticar tais obras. Bom, então, se esta palavra é para a igreja, o que dizer daqueles que ainda não receberam Jesus? Então, essa palavra não me atinge para mim, que ainda não recebi Jesus como meu Salvador? Filho, tem um jeito de você fazer isso, de você resolver isso. No capítulo de número 10 de Romanos, no verso de número 9, está dizendo assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o que mesmo? Será salvo. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus e crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, para que você também herde a vida eterna, só tem um jeito de você herdar a vida eterna: receber Jesus como seu Senhor, ser uma nova criatura. Romanos 6 está dizendo acerca dessa nova criatura, é novidade de vida. Aquilo que você fazia, passa a não fazer mais. E agora já não importa quem você foi, ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer. O Davi, na sua ministração aqui, ele estava dizendo que o Senhor Jesus ama você do jeito que você é, careca, com cabelo, sem dente, acima do peso, fora do peso. Deus ama você, você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para o Senhor amar você, mais do que a qualquer outro. O Senhor ama você do jeito que você está. Portanto, eu quero dizer aqui em alto e bom tom: o Senhor Jesus ama os adúlteros? Alô? O Senhor Jesus ama os adúlteros? Eu vou perguntar de novo, porque tem gente falando não. Jesus ama os adúlteros? Sim. Mas Jesus ama o adultério? Jesus ama os adúlteros? Sim. Ama os efeminados? Sim. Os sodomitas? Sim. Muito bem. Você está alinhado com a palavra do Senhor. Mas o Davi dizia o seguinte: Deus ama você como você é, mas não ama o pecado que você pratica. O que eu tenho visto, queridos, aqui dentro da igreja, e eu estou falando do nosso quintal, não estou falando de outras igrejas, até porque eu não tenho ciência e nem me interessa ficar aqui escarafunchando outras igrejas. Nós estamos falando da nossa igreja. O que nós temos visto na nossa igreja é que alguns irmãos têm desprezado diretamente essa palavra. Nós temos encontrado alguns irmãos adúlteros. Nós temos encontrado alguns irmãos devassos. Nós temos encontrado alguns irmãos que estão drogados. Estão drogados, quando a gente diz drogado, você está achando que é só um baseado, é uma pedra de crack. Não é. Drogados em remédios. Hã? Sabe por que toma remédio? Não aguento mais viver essa vida, então. Hã? Nós temos encontrado dentro da igreja efeminados, sodomitas,
O que é efeminado, pastor? É aquele camarada que ele é homem, mas ele fala, ai, ele tem jeitos e trejeitos de mulher. Quem é o sodomita? O sodomita é o homem que, você sabe que lá em Sodoma, homens se deitavam com outros homens. Então nós estamos falando do homossexualismo. Isso está dentro da igreja, pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. E eu pergunto a você, isso está certo ou errado? Portanto, o Espírito de Deus está trazendo o entendimento a essa igreja hoje, especificamente para esta igreja, que se você é considerado um servo santificado, lavado e justificado em nome de Jesus, você está liberto. Caso contrário, a Bíblia está afirmando, você não herdará o reino de Deus. Está claro isso? Então falamos para os cristãos, aqueles que já receberam Jesus, falamos também para aqueles que ainda não receberam Jesus. Hoje é uma oportunidade de você receber Jesus como seu Salvador, declarando com a sua boca e crendo com o seu coração, para que Ele possa abençoar você. Dessa forma, então, poderemos então ver e participar da grande bênção que é viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu quero saber quantos de vocês têm expectativas de viver a vida eterna com Jesus. Então, se nós já identificamos e temos o desejo de termos a vida eterna com Jesus, nós precisamos abandonar as práticas anteriores à nossa conversão. Isso mesmo que eu falei. Nós precisamos definitivamente, como cristãos, se nós vestimos a camisa de cristãos, lavados, santificados e separados pelo Senhor Jesus, precisamos abandonar as práticas contrárias. Uma vez que eu não tinha aceitado Jesus, eu fazia todas essas tranqueiradas aqui que eu li no verso de número 9 do capítulo 6. Mas uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, veja, Jesus te recebeu todo sujo, todo pecador do jeito que você é. Mas à medida em que você recebeu Jesus, o Espírito Santo de Deus foi tratando você, foi falando com você, e você foi largando de mão todas essas coisas. E hoje, você é uma pessoa que dá um bom testemunho. O que dizer, a coisa mais vergonhosa para o Evangelho é ver um cristão que se diz assim, eu sou cristão, sou servo de Jesus. Mas quando você vê a prática do dia a dia dele, queridos, é uma vergonha. Você conhece crente que envergonha o Evangelho, sim ou não? Eu tenho visto alguns por aí. Portanto, definitivamente hoje nós precisamos abandonar pela nossa própria vontade todas as práticas anteriores à nossa conversão. Está compreendendo o que o Espírito de Deus está fazendo aqui hoje? E uma das primeiras coisas que nós vamos orientar você. E antes de eu falar disso, eu quero aqui me reportar aos nossos irmãos que estão visitando aqui pela primeira vez. Você está vindo de uma outra igreja, outros de outras religiões. Eu quero que você se sinta muito à vontade com o que eu vou dizer aqui. Eu vou pregar para você a palavra de Deus. Isso pode ir contrário à sua crença. Isso pode ir contrário à sua fé. Mas ouça-me, eu não lhe quero mal. Ouça-me, eu sou um profeta de Deus. E tenho responsabilidades. Portanto, tudo aquilo que eu vou ler aqui, essa é a palavra de quem mesmo? Do pastor ou de Deus? Essa é a palavra de Deus. Goste você ou não, filho, eu quero lhe dizer, lhe queremos muito bem, vocês são muito bem-vindos, mas nós vamos, como igreja de Jesus, ir na contramão da história. Porque quando eu era garoto, eu ouvia mensagens nesse nível que nós vamos pregar hoje. Mas eu quero dizer que Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, está dizendo assim, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Então nós vamos ver agora, queridos, o que está acontecendo, qual é a primeira prática, se nós já definimos, se nós já decidimos que vamos abandonar as nossas práticas anteriores, a primeira orientação prática para você abandonar aquilo que você fazia anterior à sua conversão. E se hoje você ainda, como cristão, ainda está fazendo, a primeira orientação prática que eu quero dar a você é essa aqui. Abandonar a idolatria. E o que é a idolatria, pastor? Idolatria, queridos, a gente pode traçar a idolatria de diversas formas. Mas aqui eu quero me ater
a adoração a ídolos. Ouviu? Adoração a ídolos. O seu bisavô era devoto de um ídolo, o seu avô também, o seu pai também, e hoje também você é. Mas afinal de contas, você acha que eu sou o contrário? Eu vou ler um texto para você. Preste bem atenção. A conversão de qualquer ser humano, ela está atrelada, ela está ligada a abandonar os ídolos. Por quê? Vamos ver em 1 Tessalonicenses, você está onde? Você está em Coríntios? Você vai para frente, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí você encontra a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica, no capítulo de número 1, e no verso de número 9, preste bem atenção qual é a orientação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, para mim e para você, uma vez que você recebeu Jesus, não condiz a sua fé você receber Jesus e continuar adorando ídolos. No capítulo de número 1 e no verso de número 9 de 1 Tessalonicenses. Você encontrou? Apóstolo Paulo, conversando com os irmãos da igreja de Tessalônica, ele diz assim no verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, os irmãos lá estão sabendo de tudo o que aconteceu quando nós chegamos aqui. E quando nós chegamos aqui, vamos ver o que aconteceu. Diz assim, terminando o verso 9, deixando quem? Os ídolos, para vos converterdes a quem? A Deus. Tão somente para servir a quem? O Deus vivo e verdadeiro. Pastor, mas eu fiz uma oração para o São Longuinho, o São Longuinho me ouviu. Tudo bem. Eu fiz uma oração para o Padre Cício e o Padre Cício me ouviu. Tudo bem. Continuamos amigos. Mas, filho, a regra de fé para mim e para você é a palavra de Deus. E quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, pastor, me diga uma coisa, por que é então que eu devo adorar somente a Deus e não a ídolos? Porque a Bíblia está dizendo que o único e verdadeiro Deus, o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Você quer saber também por que você não deve adorar ídolos? Salmo 115, por favor. Salmo de número 115. Eu vou mostrar a você que o fato de você ter recebido a Jesus não condiz com você adorar ídolos. Então, no Salmo de número 115, vamos ver a partir do verso de número 4. Todos encontraram? Eu quero lembrá-los, essa palavra é a palavra de quem mesmo? De Deus. Então, o subtítulo da minha Bíblia aqui no Salmo 115 está dizendo, se eu tiver que dar honras, eu vou dar honras somente a Deus. E diz assim o verso de número 3, no céu está o nosso Deus e tudo ele faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de quem? De homens. E esses ídolos, presta atenção, têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. E aqui vem o tiro fatal. O verso de 8 está dizendo assim, tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que o fazem, ou seja, quem faz o ídolo, torne-se semelhante a ele, ou seja, tem mão, não pega, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem nariz, não cheira. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos quantos neles confiam. Se você recebeu Jesus, não dá mais para você ficar crendo em santo A, B ou C, não dá mais para você ficar na crença antiga dos seus pais, dos seus antecessores, dos seus familiares, porque o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, não divide a glória dele com ninguém, absolutamente, não pode. Então, se nós estamos no Salmo 115, eu vou ver no Salmo de número 15 agora, 16 melhor, no Salmo de número 16, Salmo de número 16, há uma atitude prática, porque, queridos, não é bem verdade que depois que a gente aceita Jesus, a gente leva um tempo ainda para tirar todas as práticas antigas.
Mas preste bem atenção, no Salmo de número 16, o salmista ele tem uma atitude a partir do verso de número 4. Preste atenção. No capítulo 16 de Salmo, no verso de número 4. Muitas são as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Quantos querem trocar o Senhor Jesus por outros deuses? A escolha é sua. Você percebe? Mas o salmista está dizendo, quer trocar? Você lembra daquela brincadeira do Silvio Santos, que ele colocava um menino dentro de um foguete, tampava, botava lá um fone de ouvido no menino, e aí falava assim, haha, e você quer um carro 0 quilômetro? Ele falava, aí acendia a luz e ele dizia, sim! Aí ele pegava uma meia furada. Você quer trocar o seu carro 0 quilômetro por uma meia furada? Acendia a luz e o menino gritava, sim! E eu do outro lado da televisão, eu não entendia, irmão. Eu queria entrar lá e falar, moleque, você é louco. Mas ele não estava ouvindo. O salmista está dizendo, muitas são as penas daqueles que querem trocar o amor e a devoção de Jesus por outros deuses. E diz o final do verso 4, não ofereceis as suas libações, ou seja, as suas ofertas de sangue, e eu tomei uma posição, os meus lábios não pronunciarão o nome de nenhum ídolo. E aí, significa que, às vezes, nós estamos conversando com outro e fala assim, rapaz, você viu o Corinthians 6-0, nossa senhora. Não pega bem para você, um cristão, ficar dizendo isso. Você me compreendeu? Não pega bem. E com muito amor eu digo isso para você, filho. O único Deus que você deve servir, o nome dele é Jesus. Se você tiver que dar adoração para alguém, dê adoração para Jesus. Não dê adoração para ídolos. Tem olhos, não veem, ouvidos, não ouvem. Você acha que ele está ouvindo, mas ele não ouve. Portanto, se você é um cristão genuíno, lavado, santificado e justificado pelo sangue de Jesus e na força do poder do nosso Deus, você precisa abandonar essas práticas, de você ficar dizendo, sabe, algumas práticas, e eu vou entrar em algumas práticas dela, por exemplo, evite superstições como o número de sorte. Ai, hoje é o dia 13. Sexta-feira 13, hoje eu não vou nem sair de casa. Eu vi o gato preto passando na escada. Você é servo de Jesus? Em quem é que você confia? Na força do seu poder. E você está com medo do quê? Do gato preto? Você está confiando no número da sorte? É? Quer dizer que você tem uma casa bonita, tem a casa da esquerda e a casa da direita. Aí você olha lá e fala assim, esse número é o número do azar, eu vou nessa, porque esse aqui é o meu número da sorte. É assim que você decide que casa que você vai comprar? Você está errado. Evite ficar então com superstições do tipo, é o meu primeiro dia de emprego, eu vou entrar com o pé direito. Evite esse tipo de situação. Ou você confia nas superstições. Evite superstições do tipo horóscopos. Horóscopos, eu não saio de casa sem ler o meu horóscopo. Aí tem lá, hoje é dia 22 de abril, e aí você vê lá, você é do signo de, sei lá o que, Sagitário. Sagitário, hoje o dia não está propenso para você. Hoje as nuvens estão negras, então não vou nem sair de casa. Filho, por que você não saiu de casa? Aí, pastor, eu li o horóscopo. Você não veio no culto? Não, o horóscopo falou que eu não devia vir. Torna-se cômico, mas você acha isso um absurdo dentro da igreja? Não é. Não é. E sabe por que quando o Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração para trazer essa mensagem, sabe por que nós estamos trazendo hoje? Porque às vezes a igreja falta orientação.
Nós temos um culto aqui, pastor Cássio e pastora Cátia, de escola bíblica, para ensinar o povo tudo isso que eu estou pregando hoje aqui. Mas o povo aparece aí para o ensinamento? O povo aparece aí para aprender? Não, né? Aí depois o povo diz assim, nossa, eu estava lá na igreja, lá, eu fiquei lá 10 anos, mas eu não sabia que não podia adorar outro Deus. Eu não sabia que não podia ler horóscopo. Por quê? Você quer ler, você faz da sua vida o que você quiser, mas a Bíblia está dizendo muito simples para você. Escuta, muitas são as penas daqueles que trocam o Deus eterno por outros deuses. Muitas são as penas. Eu não vou de jeito nenhum trocar a minha fé pela fé do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, evite aquele tipo, no final do ano, sabe como é que é o final do ano? As pessoas dizem assim, vai virar o ano, e que cor de roupa mesmo eu posso ir? Aí você vai lá para a festa do Réveillon, que cor de roupa você vai mesmo, irmão? Você vai com terno preto? Você vai de gravata preta? Ei, pastor, eu vou comprar uma cueca branca, para dar sorte, né? A outra irmã põe a lingerie vermelha. Ei, pastor, para dar uma calibrada lá. Você acha que isso é de Deus? Tudo isso está dentro da igreja. Não se engane, querido. Não se engane. Tudo isso está dentro da igreja. Nós vamos falar também, por exemplo, objetos de idolatria. Olha, queridos, faz 3 anos que eu estou morando aqui no bairro Assunção, mas antes de comprar, eu fui numa casa, e quando eu entrei na casa, a casa era bonita, era muito bacana, tinha uma grande garagem, e parecia que estava indo tudo bem. Irmão, quando eu entrei dentro da casa, irmão, eu entrei assim, o corretor entrou, e de trás da porta, irmão, tinha um Jason, já viu o Jason com aquela máscara assim, ó, e com uma espada toda suja de sangue assim, ó, atrás da porta, maior que eu, o Jason, irmão. E que eu olhei o Jason me olhando assim. Eu gostei da casa, mas não comprei ela por causa do Jason. Talvez dentro da sua casa tenha objetos de idolatria. E você não percebe. Mas ele está lá escondidinho. Destrói ele, queridos. Destrói. Você recebeu Jesus? Demonstra na prática que você o ama. Destrói. Todo e qualquer objeto de idolatria deve ser destruído. Não dê para ninguém. Mamãe, eu vou dar para você porque agora eu sou... Não dê para ninguém. Destrua isso. Isso não é bom para você, não é bom para ninguém, porque lá no Salmo 115 está dizendo, a eles se assemelham todos aqueles que confiam nos ídolos. Então não faça isso. Então, faça um pente fino dentro da sua casa. Pastor, eu tenho bastante lá em casa. Então, você vai botar tudo dentro de uma sacola, vai trazer para nós aí, nós vamos dar um fim nele, viu? Pactos e alianças com seitas satânicas. Pastor, eu me casei num centro espírita, eu me casei num terreiro de macumba, eu me casei e cortei o meu pulso e fiz pacto de sangue com uma entidade maligna, com uma entidade satânica, eu fiz esse pacto maligno. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso será quebrado, olha, isso será despedaçado pelo poder do Senhor Jesus. Não há nada que possa impedir a forte mão do Senhor agindo sobre a tua vida. Mas você precisa definitivamente se comportar como um homem que nasceu de novo, como uma mulher que nasceu de novo. Essa prática não casa com o cristão, essas práticas não funcionam. Então, pastor, mas tanta coisa, então, é verdade. Peça que o Senhor revele para você coisas que têm que ser removidas. Por exemplo, livros. Pastor, eu tenho um livro lá em casa, lá, que é o livro de São Cipriano. Você sabe que livro é esse ou não? Esse livro de São Cipriano é um livro onde você faz feitiçarias, orações para você fazer trabalhos de bruxaria, de feitiçarias, de morte, é coisa pesada mesmo. E o livro está lá na sua estante. Então destrói tudo isso, querido. Por quê? Porque a prática da libertação está associada a você abandonar esse tipo de coisa. Incensário. Olha, veio a dona Rosinha veio na minha casa, e depois que a dona Rosinha veio na minha casa, ei, meu Deus do céu, nada vai para frente. Já sei, vou acender um incenso aqui. Acende o incenso e deixa lá o incenso queimar. Escuta. E aí, melhorou? Olha, melhorou. Depois que eu acendi 3 incensos, melhorou. Quer dizer que é o incenso que guarda a tua casa, não é Jesus mais?
Quer dizer que não é o Espírito Santo que está junto com você, te guardando de todas as mazelas, de todos os problemas? Então, abandona livros de feitiçarias, incensários, queridos, vídeos e revistas pornográficas. Você sabe que dentro da igreja existe um consumo, eu não vou aqui dizer que é baixo, não, eu diria até alto, pelas estatísticas. As estatísticas dizem que mais de 60% da igreja evangélica é consumista de pornografia, vídeos pornográficos e revistas pornográficas. Ô pastor, mas que mal tem ver um videozinho lá, sabe? É eu e minha esposa. Ô filho, deixa eu falar um negócio para você. Se você precisa assistir um filme pornográfico para se excitar com a sua esposa, seu problema é clínico. Viu? Você sai daqui, vai lá no Hospital Assunção e pede uma consulta lá para o médico lá. Que se você precisa disso para se excitar com a sua esposa, o seu problema é clínico, não é nem espiritual. Mas quando você traz isso para dentro da sua casa, queridos, isso vai entrando, esse lixo vai entrando na sua mente e você é lavado e justificado no sangue de Jesus Cristo, amém? Essas coisas não concatenam, essas coisas não batem com você. E é um tipo de idolatria também, é algo que você não consegue desvencilhar daquilo, aquilo vem prendendo você, aquilo vem amarrando, enfim, queridos, amuletos, olha, dentro da minha carteira, se eu abrir lá, tem $1 dobrado. Para que é o dólar dobrado dentro da carteira mesmo? É para atrair a prosperidade. Eu tenho $1 dobrado dentro da minha carteira, né? Olha, no chaveirinho da minha casa, eu coloquei um trevo de 4 folhas, ou um pezinho de coelho. Já viu essas coisas ou não? Já viu? Lá na porta do seu comércio tem um potinho assim, cheio de sal grosso e com alho. Quantos já viram isso? Você é crente? Para que é isso aí? É isso aqui para não entrar maus espíritos. É assim que funciona então? Para expulsar espírito maligno é só trazer sal grosso e alho? Eu vou fazer uma conta aqui com o bem barato então. Traz um pacote aqui para a gente. É assim que funciona? Essa prática não funciona dentro da igreja. Quantos estão compreendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui? Portanto, hoje certamente o Senhor vai ter a libertação completa sobre a tua vida. Se você de alguma forma ou de alguma maneira foi tocado com aquilo que eu acabei de dizer aqui, certamente o Espírito Santo de Deus vai tratar com você. A segunda situação prática, que nós já falamos primeiramente da idolatria, e agora a segunda situação prática que nós devemos abandonar definitivamente como igreja, como lavados, remidos, justificados e santificados no nome de Jesus Cristo, significa abandonar coisas malignas e impuras. E o que são coisas malignas e impuras? Coisas malignas e impuras, eu vou dizer para você, por exemplo, no capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, está lá no 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, vou mostrar a você qual era a prática dos primeiros cristãos. Os cristãos, quando eles recebiam Jesus, eles vinham de outras religiões, vinham de outras práticas, adoravam outros deuses, e vamos ver qual era a prática deles quando eles recebiam Jesus. O que é de bom tom que você faça quando você recebe Jesus? Diz o capítulo de número 19, também no verso de número 19. Atos 19, também no verso 19. Vamos dar uma olhadinha no 18 que fica mais fácil. 19 de Atos no verso 18. Todos encontraram? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado o que? Artes mágicas, reunindo os seus livros, o que fizeram diante de todos? Queimaram diante de todos. Calculado o seu preço, achou-se um montante de 50.000 denários. Um denário era o trabalho de um dia. Um denário, o trabalho de quantos dias?
Um dia. Portanto, 50 mil denários, eu fiz uma continha de padaria aqui, daria 137 anos de trabalho do senhor e da senhora. A quantidade de livros mágicos, de práticas malignas e satânicas que foram queimadas ali, era a conta de aproximadamente 137 anos de trabalho. Uma grande quantia. Mas foi queimada, foi tudo por fogo. Por quê? Recebi Jesus. O que era passado, passou. Filho, o que você fez já não importa. Pastor, mas eu era... Jesus, Ele te ama do jeito que você é. E Ele quer lavar você, justificar, remir você completamente. Então, práticas do passado devem ser abandonadas. Sim, senhor. Seja livros, seja CDs. Ai, pastor, antes de aceitar Jesus, eu era roqueiro, eu era punk. E os meus CDs estão tudo lá em casa. Joga aquele trem fora, rapaz. Joga aquela porcaria fora. Por quê? Porque nós sabemos bem que esses meninos dessas bandas, quando eles vão gravar o seu CD, sabe o que eles fazem? Eles fazem lá um ritual maligno e satânico, fazem pacto com Satanás e diz o seguinte: olha, Satanás, se você ajudar a gente, se você botar a gente aí na mídia, a gente vai vender muito CD, a gente entrega a alma para você. E vende bastante ou não? Vende ou não? E sabe onde é que está esse CD? Lá na tua prateleira. Você vai deixar lá? Vai continuar deixando lá? CDs de músicas sensuais do Miguel Timbó. Ai, se eu te pego. Você tem essa música na sua casa, filho? Você tem isso na sua casa? Você deixa o seu filho assistir isso? Isso não combina com o cristão. Imagina o seu vizinho que não recebeu Jesus ainda, ele está lá, você fala, vamos lá na igreja, a igreja é uma bênção e tal, mas aí você bota o rádio lá e o vizinho está ouvindo você, essas roupas, essas músicas. Roupas sensuais do pecado que você utilizava antes de aceitar Jesus, você era porta-bandeira e mestre-sala da camisa verde e branco. E você, aquele vestidão para lá e para cá. E você, o camarada tem aquele chapéuzão assim, que o cara roda o pandeiro assim, fica... Tem aquele chapéuzão branco, aquele paletózão branco. Joga isso fora, rapaz. O que tu está fazendo com esse guardado lá na sua casa? Pastor, porque é uma época que eu gostava muito. Você recebeu Jesus agora. E você recebeu Jesus, essas coisas... o que você precisa entender, queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês já viram aqui alguém trazer peças de roupa para que a gente possa ungir com o óleo da unção? Vocês já viram isso? Sim ou não? Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Essa aqui é a camisa do seu Joaquim. Seu Joaquim não quer saber de Jesus. Mas aí a esposa diz assim: pastor, o Joaquim, meu marido, está me maltratando muito, mas eu trouxe aqui uma camisa para ele. O senhor pode orar para ele? Não vem aqui. O senhor pode orar para que Deus abençoe ele? Quando ele usar essa camisa, ele vai se tornar um servo de Deus. Quantos já viram isso? Aí o pastor ora. O seu Joaquim veste a camisa e dali a pouco ele começa a tratar a mulher bem. O que é isso, queridos? O que é isso? Isso significa que, se a unção que eu coloco em um objeto, em uma roupa, ela é carregada para alguém, e essa é uma unção de bênção, sim ou não? Eu vou lá e dou na mão dele, e ele é abençoado. Mas e uma unção de maldição vem também ou não? Muito bem, então eu quero acabar com a tua vida, Magno. Vou acabar com a tua vida, infeliz. Você me puxou o tapete, então vou dar um brinquedinho para o teu filho. Teu filho pequenininho, vou dar um brinquedinho, mas aquele brinquedo, queridos, ele está consagrado com obra de magia negra. E o brinquedinho, quando eu levo lá para o menino cai adoecido. Aí o Magno já não dá certo com a esposa não dá certo com o Magno, o casamento é desfeito por conta de quê? Obra de bruxaria, obra de malignidade. Você, quando entra num restaurante para se alimentar, você tem o costume de
consagrar o seu alimento e agradecer e pedir para que Deus abençoe aquele alimento? Quantos têm esse costume? E se você não tem esse costume, saiba de uma coisa: você pode estar comendo alimentos consagrados a demônios. É isso que você ouviu. Portanto, o dono do estabelecimento, ele não consegue botar a sua fé só no Senhor Jesus. O guia dele é o Exu, não sei das quantas, e ele consagra aquela comida, e aqui eu vou vender bastante. E você, que é cristão, entra no restaurante e come a comida. Pastor, mas então, como é que eu faço agora para entrar no restaurante? Eu peço a carteirinha. Alô, você é servo de Jesus? Não, então eu não vou aqui. É assim que funciona? Não, você pode entrar em qualquer lugar. Mas se você consagrar aquela comida, nenhum mal vai lhe suceder, porque é assim que a palavra diz. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se você tocar a sua mão, mesmo no escorpião, ele picar você, não vai fazer mal, porque a unção do Senhor é sobre a tua vida. Glória a Deus, entendeu isso, irmão? Então, abandone essas práticas. Garrafa de bebida alcoólica dentro da sua casa. Não, pastor, é só para ornamento. Foi interessante que veio na cesta básica da empresa, né? Veio lá umas garrafas de vinho, de espumante, champanhe, né? Champanhe, e eu deixei lá. Meu irmão, e dali a pouco, estamos lá em casa, chegamos no culto, domingo à noite, chegamos no culto à noite, vamos preparar alguma coisinha ali para comer, e eu abri o armário, tá lá a garrafa de espumante. Eu falei, mas onde é que eu estou com a cabeça que eu não dei fim nesse trem ainda? Mas não, é agora mesmo. Irmão, catei aquele negócio ali e eu não sei abrir aquele trem, sabe? Eu sei que tem um araminho assim, e tem um araminho e enrosca. Eu sei que eu desrosqueei tudo e o bicho faz assim, pum! Irmão, sujou a geladeira, sujou o armário, o chão, aquele cheiro insuportável, incendiou a casa. Aquele cheiro. Irmão, naquele momento tocou a campainha. Era um irmão da igreja. Pastor, tem um minuto? Ô, amado, entra aí. Irmão, na hora que ele botou o pé para dentro de casa, ele falou, que cheiro é esse? Aí eu falei, calma, eu posso explicar, não é nada do que você está pensando. Isso não combina com você, filho. Isso não combina com você. Você é servo de Jesus. Quando você for pregar o evangelho, um ímpio entra dentro da tua casa e vê garrafas de bebidas alcoólicas. Isso não é próprio para você. Presentes recebidos de ex-amantes. Esse relojão bonito que você está usando pode ser a tua ex-amante. A Jureminha. Jureminha deu para você. Jureminha deu para você. Mas aí, ao invés de você jogar fora isso, você está casado hoje. Mas você continua usando o reloginho da Jureminha. E a Jureminha deu aquele relógio para você falando o seguinte, tu não é meu, não é mais de ninguém. E você está carregando um espírito de maligno dentro da tua casa. Afasta isso dentro da sua casa. Orações para o anjo da guarda. Não tem, imagina se não tem. Meu anjo da guarda, eu faço essa oração para você me proteger. Dentro da igreja. Destrói tudo isso, porque certamente o Espírito Santo de Deus está revelando ao nosso coração hoje que seja diferente. Terceira e última prática para que possamos definitivamente abandonar a nossa vida de pecado. E essa terceira orientação prática é você abandonar definitivamente as coisas injustas e impróprias. O que significa coisas injustas e impróprias? No capítulo 19 de Lucas, Evangelho de Lucas, nós vamos ver um homem chamado Zaqueu. Lembra do Zaqueu? 19 de Lucas. 19 de Lucas, no verso de número 20. O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e metia a mão no cofre. Ele metia a mão e roubava de todo mundo. Só que o dia em que ele aceitou Jesus, o dia que Jesus foi lá na casa dele, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou cear contigo na tua casa. Naquele dia entrou salvação. E veja no capítulo 19, também no verso de número 8. Acompanhe, por favor. Lucas 19, no verso 8. Você encontrou?
Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Não fica bem para você como um cristão estar devendo. Não fica bem para um cristão como você meter a mão na herança de maneira, sabe, uma herança mal dividida? O seu pai morreu, a sua mãe morreu, tem você e o seu irmão, e você ficou com a maior parte, e ele ficou. Você herdou, e aquela herança foi feita, repartida de uma maneira errônea. E por isso o seu irmão nem fala mais com você. A Bíblia está dizendo que você tem que restituir isso. O Zaqueu, então, ele está dizendo o seguinte: olha, se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. E você? Quantas vezes você tem defraudado alguém? Quantas vezes você, crente, tem comprado e não tem pagado? Você acha que é próprio para um cristão comprar e não pagar? Sim ou não? Isso é atitude de cristão? Não. E a Bíblia está dizendo que os roubadores vão herdar o reino de Deus? Então presta atenção que o Espírito de Deus está falando aqui de maneira cirúrgica, de maneira profunda, o que Ele está tratando a minha vida. Então, se você obteve no passado por meios injustos, ilegais, se você fraudou alguma empresa, alguma companhia, pastor, eu vivo dando chapéu no imposto de renda, eu vivo defraudando o imposto de renda, conserta isso, rapaz. Que atitude de cristão é essa? Que atitude de crente é essa? Ou você acha que nós também não somos incentivados a fazer um cambalachinho de vez em quando? Olha, pastor, você compra aí 3 caminhões de pedra e é o seguinte, sem nota é mais barato, que tal? Aí eu já olho torto para o cidadão e falo, rapaz, me passa essa nota agora. Mas com nota é mais caro. Não perguntei quanto que é, estou pedindo é a nota. Bom, então tá bom. E ele cobra mais caro mesmo. Mas você acha que porque nós estamos construindo uma igreja, eu vou comprar 3 caminhões de pedra sem nota fiscal só porque é mais barato? Isso é próprio do cristão? Então, coisas injustas acontecem, queridos. Furtos, você foi lá e meteu a mão mesmo. Meteu a mão. Abriu a carteira do teu marido, pegou o cartão de crédito e não falou nada para ele, gastou e ele não viu. Ei, lá na cidade onde eu nasci, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, o pessoal chama isso aí de furto. Aqui eu não sei como é que chama. Pastor, eu trabalho numa casa noturna. Você acha que é próprio para um cristão trabalhar numa boate? Sim ou não? Pastor, eu tenho um botequim e no botequim eu vendo cachaça e eu vendo cigarro. Você acha que é próprio do cristão fazer isso? Abandona. O meu pai, ele quando se converteu, ele tinha um bar. Sabe o que ele fez com o bar? Vendeu o bar, comprou uma casa de peça. Mas vendeu o bar, porque não é próprio para o cristão. Tem coisas que são legais, mas são impróprias. Por exemplo, o que é legal, mas é impróprio. É legal vender bebida alcoólica no nosso país? É legal? Sim ou não? Sim, é legal vender. É legal vender bebida alcoólica. Mas é próprio para o cristão tomar bebida alcoólica? Pastor, um biquinho só, que mal tem. A Bíblia diz que, lá no capítulo 6, no verso 9 de 1 Coríntios, que os bêbados vão herdar o reino de Deus. Então não é próprio para você. Não é próprio você entrar para trabalhar numa boate, não é próprio você viver amaziado. Ei, Santa, é o seguinte, vamos juntar nossos panicum aí, é o seguinte, tá? Juntar nossa escova de dente. Se der certo, beleza. Se não der, você pro teu lado e eu pro meu. É apropriado para o cristão? Quem foi que ensinou isso para você? Não sei. Deve ter sido a novela, deve ter sido a televisão, deve ter sido seus amigos na empresa, porque aqui na igreja com certeza não foi.
De sorte que hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por todos aqueles, esses 15 minutos finais que nos restam, eu quero orar por todos aqueles que de alguma maneira ainda têm sombras, resquícios. Se você tem pactos malignos e satânicos, eu quero orar por você neste altar. Se você não consegue se desvencilhar do cigarro, da bebida, se você não consegue se desvencilhar da pornografia, eu quero orar por você. Hoje tem libertação e cura para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer mais, não há muralhas que possam impedir o milagre de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Portanto, o texto de 1 Coríntios está dizendo que antes vocês eram assim, mas agora são lavados, separados, justificados, purificados em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, se você deseja libertação em qualquer que seja a área da sua vida, eu vou esperar você neste altar. Nós vamos orar por você. Se houver algum espírito maligno atormentando você, nós queremos repreender agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que a igreja feche os seus olhos. Se você de alguma forma está aprisionado, de forma que você não consegue se desvencilhar, eu quero orar por você neste altar. Pastor, não consigo me desvencilhar dos vícios, não consigo me desvencilhar, Senhor, das práticas do passado. Eu quero orar por essa igreja agora. Feche os seus olhos. Vem à frente, você que deseja receber a oração do homem de Deus, receber a oração dos servos do Senhor.